querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais um encontro sobre a vida de São José. E este encontro agora, nós vamos refletir brevemente sobre como deve ter sido a morte de São José. Talvez muitas pessoas se perguntam, precisamente pelo fato de São José ser uma figura muito discreta, ao lado de Maria, uma figura também silenciosa, quase que não aparece. E muitos ali que têm uma devoção cada vez mais próxima a São José, talvez tenham essa curiosidade. Menciona-se a morte de alguns primeiros mártires, de Santo Estevão, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as perseguições na vida da igreja nascente, a vida de São Pedro, de São Paulo quando se converteu, São Barnabé, alguns apóstolos, enfim. E de repente, a pessoa olha e fala, queria saber mais sobre São José. Devido ao seu papel de suma importância, preparado pelo próprio Deus desde o Antigo Testamento. Como será que ele morreu? Como que foi a Páscoa dele? Como que ele celebrou a Páscoa dele? Embora esse título, mais precisamente, nós vamos tê-lo com maior clareza a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas já podemos, sim, mencionar como que foi a Páscoa de São José. Não existe registros exatos sobre data, sobre o momento. Existem ali indicações bíblicas e ponderações muito sérias sobre alguns biblistas, sobre teólogos dos primeiros séculos e dos séculos medievais e até mesmo em nosso período contemporâneo, nós vemos assim considerações muito favoráveis, as quais observamos ali que houve indícios de como São José ele celebrou ali os últimos dias de sua missão como pai putativo do menino Jesus e esposo santíssimo da Virgem Maria. Uma coisa deve ficar clara, foi algo fenomenal. É engraçado, Fala-se de morte, É bem sabido que ainda muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos, quando fala-se de morte, pode ser que dê até certo arrepio, Mas para a Igreja de Jesus Cristo, para todos os cristãos, nós bem sabemos, o caminho da vida eterna passa-se inevitavelmente pelo caminho da morte, a qual já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem seguir ali fielmente os passos de Jesus, não deve temer ao período o qual Deus preparar a Páscoa deste ou daquele cristão. Foi assim com São José. Deus chamou ele a uma missão, ele compreendeu com clareza qual era a missão dele e se preparou para tal. Assim também Deus ele espera de toda a sua igreja, de todos os seus filhos e filhas. Deus, ao seu modo, conforme a natureza de cada pessoa, ele concede uma missão a cada filho e filha batizada. Devemos observar atentamente ao que Deus nos chama, ser fiel
e executar com o máximo de fidelidade e precisão possível. Assim fez São José. Cuidou do menino Jesus, desde criança, adolescente, e talvez ali alguns diz que São José, ele faleceu, celebrou a Páscoa dele, após aquele momento o qual São Lucas ele narra que houve uma perda do menino Jesus no templo. Lucas capítulo 2, ele narra que os pais, de Jesus, José e Maria, iam todo ano ao templo de Jerusalém celebrar a Páscoa. E na ocasião que o menino Jesus tinha já 12 anos, então narra-se que eles foram para esta peregrinação a Jerusalém e na volta se perderam do menino Jesus. As caravanas eram separadas, caravanas de homens de um lado, caravanas de mulher de um outro. E com certeza, São José pensando que o menino Jesus estava com a Virgem Maria, sua parentela, e na outra ponta algo parecido, talvez a Virgem Maria pensando que o menino Jesus estivesse com São José e a parentela. Então, se dá ali em certo período da volta da peregrinação, percebem que o menino Jesus ficou em Jerusalém. Ali se narra a perda e o reencontro. Daquele momento em diante, não se fala mais sobre São José na Sagrada Escritura. E por isso, alguns atestam que a partir dali que aconteceu a morte de São José. Santo Epifânio é um desses que diz que a partir daquele momento, como não se é narrado mais São José na Sagrada Escritura, então ali deve ter se dado a morte dele. No entanto, existem outros que contrapõem esta ideia. Suarez, um outro teólogo, São Jerônimo dos primeiros séculos, São Bernardino de Sena, entre outros, diz que não deve ter sido após os 12 anos, pois a alegação é bastante contundente. Se diz que com 12 anos, a criança, o jovem, ainda não estava totalmente preparado para lidar com a sua vida diária somente ao lado da mãe. E por isso era necessário que São José ainda permanecesse em vida. Algo que é bastante ponderável, de se observar e analisar. Enquanto eles dizem que São José, então, ele deve ter celebrado a Páscoa dele após o batismo de Jesus, ali por volta de 30 anos de idade. Porque ali, então, já havia se dado muito desenrolar, muito conhecimento da missão do Messias, conhecida pelo próprio Messias. Então, aos 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão. Narra-se esse fato São Marcos capítulo 1, São Lucas capítulo 3, que houve o batismo de Jesus realizado por João Batista. E então, ali muitos teólogos se diz que a partir daquele momento, o qual Jesus ele vai assumir a missão dele, a vida ministerial. Então é naquele momento, então, que São José, com certeza, ele sai de cena. Então, é a partir daquele momento, para que não haja confusão na cabeça de ninguém, sobre a paternidade de São José, sobre a missão de São José e a missão do Messias. Então, muitos teólogos se diz que, a partir do batismo de Jesus, da vida ministerial, Deus permite que São José celebre-se a sua Páscoa. E muitos, então, diz que se trata de uma Páscoa maravilhosa a qual ele celebrou. Porque imagine você, se realmente não foi. Se diz que ele se sentiu já no cumprimento de sua missão, então, já com certa idade, ele já não começa a sustentar mais o seu corpo, e na sua casa, ao lado de seu filho adotivo, Jesus, imagine você, ao lado do Messias, junto com a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Que coisa, que Páscoa, que morte,
Né? Quem é que não desejaria uma Páscoa dessa? Né? Então, assim, foi uma coisa assim, falando-se mesmo de morte, foi uma coisa assim fabulosa, fenomenal, fantástica. São José ali ter os seus últimos suspiros nesta vida, ao lado do Messias, juntinho da Virgem Maria. Ambos, né, que talvez ali fecharam os olhos, né, de São José, visto que, né, alguns teólogos também mencionam que quando Jesus está cumprindo a sua missão no alto da cruz, lá no Monte Calvário, né, São João capítulo 19, narra-se esse fato, ali a entrega dos filhos da igreja é precisamente a Virgem Maria, a mãe de Jesus, e a São João Evangelista, né, que é o discípulo amado. Nesta ocasião, então, mostra-se também que São José já não está presente. Outra ocasião também, né, vamos retroceder um pouco mais, se trata logo após o batismo de Jesus. É narrado por São João também no capítulo 2, onde se tem ali as bodas de Caná, casamento lá em Caná da Galileia. Está Jesus, sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, e alguns discípulos. A igreja está junto. E não se menciona também que São José está ali junto. E por isso, então, atesta-se com cautela e ao mesmo tempo, né, com bastante pesquisa, né, com bastante firmeza, que deve ter sido após o início da vida ministerial de Jesus. Após o batismo de Jesus, Deus então deve ter chamado São José a celebrar a sua Páscoa eterna. Que feliz morte, que feliz Páscoa, ao lado do Messias e junto da Virgem Maria. E viva São José! Vamos clamá-lo sempre como nosso protetor, lá no céu, para que ele interceda por todos nós, vossos filhos, aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar em mais este encontro. Até a próxima, se Deus quiser.